por dia eu matei, grandes batalhas, gigantes enfrentei. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meu amado irmão, minha amada irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Usando esse versículo do apóstolo Paulo, quando ele escrevia sua segunda carta ao seu discípulo amado Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, eu quero meditar com você um pouco na palavra de Deus sobre o seguinte tema: combatendo um bom combate. Meu querido, escute bem. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser um soldado, não na vida natural, não servindo no exército de Roma, não, mas servindo no exército de Cristo Jesus. Ele sabia disso, por isso ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele fala isso no final da sua caminhada, pois ele sabia que estava sendo entregue à morte. A palavra combater significa lutar contra, opor-se a. E a palavra combate, ato ou efeito de combater. Escute bem, quando nós somos alistados no exército de Cristo Jesus, nos tornando soldado, qual o general é Jesus Cristo, nós estamos combatendo um bom combate, nós estamos nos opondo. Opondo a quem? Opondo ao exército inimigo. Existe um inimigo. A Bíblia diz que o nosso inimigo é Satanás. Nós temos que nos opor a ele, lutar contra ele, combater contra ele. Como que você combate contra ele? Você não luta com ele diretamente, mas você enfrenta as armas que ele coloca, as artimanhas de Satanás, as astutas ciladas do diabo. Paulo, ele não era um soldado comum. Paulo, ele era um ótimo soldado. Escute bem, para ser um bom soldado, o que é preciso? Você já parou para meditar nisso? Quando você olha para o campo de batalha, quando você olha para a palavra, quando você olha para a vida cristã como uma batalha travada contra um inimigo, sim, a Bíblia diz que esse inimigo já foi vencido, sim, já foi derrotado, sim, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, sim, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, sim, a Bíblia diz isso, e louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Mas Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Eu não combati um combate medíocre. Eu não combati um combate que toda hora eu era nocauteado pelo meu inimigo, pelo meu adversário. Não, eu combati um bom combate. Eu acabei a minha carreira. Eu estou me aposentando do exército de Cristo da terra na luta. Mas eu estou guardando a fé. Aleluia. Eu estou guardando a fé. Quantas pessoas, meu amado, no meio desse combate, por não entender que existe um combate, por não entender que existe uma luta, por só acreditar que só há vitória, por só acreditar porque já está em Cristo Jesus, não precisa lutar, não precisa fazer nada, é só deitar numa rede, embaixo de uma sombra, pegar um pouquinho com água gelada, ficar tomando um canudinho, perdem a fé na caminhada nesse combate, porque são derrotados. Podem ser salvos, mas terão uma vida derrotada. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, meu irmão, não é vida só no céu, não, é aqui na terra, porque o reino não começa quando você vai no céu, mas o reino começa aqui na terra quando você aceita Cristo Jesus. Você passa a fazer parte do reino de Deus. Escute só, meu, preste atenção. Vida abundante não significa uma vida cheia de dinheiro, não significa que todo mundo vai ser rico, milionário, não.
Vida abundante significa vida próspera. E o que é vida próspera? É uma vida sem necessidade em nada. Para não ter necessidade em nada, você não precisa ser rico, milionário, ter 2 casas, basta uma casa, ter 3 carros, basta um carro, ter 4, 5 despensas, basta uma despensa cheia, basta o suprimento das suas necessidades diariamente. Paulo está dizendo: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo era um ótimo soldado, sim. O que é preciso, pastor, para ser um bom soldado? Diz para mim então. Nós vamos começar a enumerar alguns tópicos. Para ser um bom soldado, primeiro é preciso ter preparo. Soldado despreparado é soldado desqualificado. Um soldado que não tem um bom preparo, ele é um soldado desqualificado. Ora, você já viu o Capitão América? O Capitão América, a história dele diz que ele queria ser um soldado. Ele era magro, ranzinza, fraco, doente. E ele se alistava em tudo quanto é lugar, mas perdia nas provas, não conseguia passar nas provas, porque não tinha preparo. Seu corpo não lhe dava preparo. Até que então fizeram um experimento com ele, deram o soro do super soldado, e ele se tornou um soldado mais que qualificado, um soldado imbatível. Quando nós somos chamados por Deus, nós não temos preparo nenhum. A nossa capacidade humana de nada serve. A sua inteligência humana de nada serve. A sua justiça humana de nada serve. Ele lhe dá um soro. Primeiro, te lava com o sangue de Jesus Cristo dos seus pecados. Depois aplica em você o soro da unção de Cristo. Aleluia. E começa a te preparar. Lá em Amós capítulo 4, versículo 12, na parte B, a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Tem que haver preparo. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer maneira. Não, meu amado. Não, eu lembro da minha esposa amada, a pastora Flávia. Às vezes eu estou em casa fazendo a comida, um homem é mais assim, né? Sem jeito, as coisas de casa. E aí eu faço a comida, eu sento para comer na mesa, a Rebeca também senta, e ela vem e ela fala assim: eu não sei como é que vocês conseguem comer nessa mesa suja. E às vezes a mesa está só com um farelinho, outro farelinho de pão, um pinguinho aqui de uma massa de tomate. Para mim está normal. Mas ela fala: eu não sei como é que vocês conseguem comer. Tem que ter preparo. Tem que preparar, tem que arrumar a mesa. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O Israel de Deus, a igreja do Senhor, meu amado, ela vai se encontrar com o Senhor. E é preciso ter preparo para você ir para o campo de batalha, lutar contra o seu inimigo, que é feroz, que é preparado, que é organizado, que é astuto, que é meticuloso. Você tem que estar preparado, porque se você não estiver preparado, mesmo você tendo o Espírito Santo habitando em você, mesmo você fazendo parte da igreja, mesmo você tendo uma Bíblia, você vai ser presa fácil para o adversário. E preparo dá trabalho. Condicionamento físico desperdiça tempo. É preciso dar tempo para ter um condicionamento físico. É preciso dar tempo para ter um preparo. Assim também é na Bíblia, assim também é na vida espiritual. Você não vai se preparar da noite para o dia, meu irmão. É como aquelas pessoas que vão ministrar uma palavra, que vão pregar uma palavra, que vão fazer um trabalho para Deus e deixam para se preparar em cima da hora. Acontece muito no louvor. Os ministros, os backs, os instrumentistas, passam o dia todo fazendo um monte de coisa. E quando chega na igreja, meia hora antes, 15 minutinhos antes, se reúne ali e vão orar. Senhor dá graça, Senhor abençoa, Senhor faz isso, faz aquilo, e não flui de uma forma como deveria fluir. O ministro não se preparou para ministrar naquele dia. E aí o céu não desce. E aí culpa a igreja está pesada. Não, tem que ter preparo. Primeira coisa, tem que ter preparo. Paulo se preparou.
Paulo, quando teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele seguiu as ordens de Jesus, entrou na cidade, encontrou Ananias, recebeu a oração, voltou a enxergar, e ele não saiu pregando o Evangelho. Embora ele fosse um conhecedor profundo da lei, da Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ele não saiu pregando. Logo, ele passou um tempo se preparando, ele passou um tempo com os discípulos, buscando preparo, para poder então estar preparado para combater esse bom combate. Mas o crente não quer ler Bíblia, o crente não quer orar, o crente não quer buscar a Deus, o crente não quer consagrar, o crente não quer se separar, o crente não quer se santificar, ele não quer se preparar. E quando ele vai para a luta, amada, é isso que nós vemos aí, um monte de crente caindo, um monte de crente sendo afetado pelo diabo, um monte de casamento de cristão acabando, divórcio para lá, divórcio para cá, não tem preparo. É preciso ter preparo. Primeira qualidade de um bom soldado é preparo. A segunda qualidade de um bom soldado é ser disciplinado. Um soldado tem que ser disciplinado. Quem serviu o quartel sabe disso. Tem que estar com a sua roupa impecável, tem que estar com os seus sapatos, né, a sua botina lá, o seu calçado que usa lá. Eu não servi, né? Então eu não sei o nome correto. Mas tem que estar brilhando, tem que estar com a sua barba parada, lisinha, o seu cabelo cortado, disciplinado. Quando despertar tem que levantar, tem que estar na hora certa no posto, não pode largar o falo de forma alguma quando está tirando serviço. Disciplina, respeitar os seus superiores, disciplina. A palavra disciplina, amado, é instrução dada por um mestre. Para você ser disciplinado, você precisa ter um mestre, ou precisa ter tido um mestre. Em Provérbios capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. É preciso ser pronto para a correção. Para você ser um bom soldado, meu irmão, para você ser um bom soldado, minha irmã, do exército de Jesus, você não pode ser avesso à correção. Alguém vai corrigir o seu posicionamento, alguém vai corrigir a vestimenta, e eu não falo a vestimenta física humana, não, a roupa, não estou falando de usos e costumes, embora existe muito que estão abusando na roupa, principalmente mulheres com roupas extravagantes. Você não sabe nem se é crente ou se não é servo do Senhor só quando dá a paz do Senhor, abusando na pintura, abusando na maquiagem, borrando a cara toda, tirando a beleza natural que Deus lhe deu. Sim, existe demais, mas eu não estou falando disso. Você tem que estar pronto a ser corrigido no seu posicionamento espiritual, nas suas atitudes, nos seus gestos. E para estar pronto é preciso ser disciplinado, é preciso conhecer o caminho da disciplina. E aí chama o terceiro ponto para que possamos ser um bom soldado: ser obediente. A disciplina puxa a obediência. Filipenses capítulo 2, versículo 8, olha o que a Bíblia diz do próprio Jesus Cristo: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não foi só obediente até o ponto que lhe agradava ser obediente, ele foi obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi morte de cruz, a pior morte que existia naquela época. Só bandido, só pessoas de muito alto nível do mal morriam assim. Obediência. Obediência. Obediência à palavra. Obediência às autoridades. Reconhecer a autoridade. Nós temos várias formas de autoridade. Eu não estou falando só de autoridade na igreja, pastor, apóstolo, bispo, presbítero, diácono, obreiro. Não. Nós temos autoridades fora da igreja.
Nós temos aquele guarda de trânsito que fica ali apitando sempre quando você vai passar, ele manda você parar. Ele é uma autoridade, está ali representando o governo. Nós temos o professor na sala de aula, ele é uma autoridade. Nós temos o porteiro de um prédio, ele é uma autoridade exercendo a sua função ali. Tantas outras leis que também são autoridade, muitas das vezes nós não respeitamos. Quando você pega um carro, meu amado, e você sai dirigindo sem carteira de habilitação ou com a sua carteira vencida há mais de 30 dias, você está desobedecendo uma autoridade, porque uma lei foi criada sobre isso. Não se pode dirigir sem habilitação, muito menos com a sua habilitação vencida há mais de 30 dias. Você está cometendo uma infração, está sendo desobediente, e a Bíblia diz que nós temos que obedecer não só a Deus, mas também as autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus, quer você goste, quer você não goste. Pastor, mas os discípulos, certa vez lá em Atos, desobedeceram as autoridades de Jerusalém, porque eles continuaram pregando a palavra. Sim, é claro, porque aí há uma exceção, desde que a autoridade não vá contra a palavra do Senhor. Entre a autoridade e o que diz a palavra, você fica com o que diz a palavra. Para ser um bom soldado é preciso ser obediente. Tem muito soldado perdendo a batalha para o inimigo porque está falhando na obediência. Durante muito tempo, eu vivi de uma forma desobediente, porque eu fui criado livre. Eu sou livre em Cristo Jesus, mas servo do Senhor Jesus Cristo. Eu fui liberto do pecado, mas me tornei servo de Jesus. A mesma coisa você. E eu andava livremente para onde eu quisesse ir, sem dar satisfação a ninguém, mesmo sendo pastor, porque estou sujeito a uma autoridade. Faço parte de uma igreja que eu tenho um pastor acima de mim, e acima desse pastor eu tenho um bispo que está acima de mim, e acima desse bispo eu tenho um apóstolo que está acima de mim. A liderança na igreja que eu faço parte é compartilhada. Mas durante muito tempo eu ia pregar sem a autorização do pastor, do bispo. Nem avisava, nem comunicava, ia simplesmente. Era uma bênção? Era uma bênção. Deus usava e usa porque Ele deu o dom. Mas eu não estava agindo certo, porque eu precisava pedir ao meu pastor, precisava pedir ao meu bispo a liberação dele, para que eu pudesse ir exercer. Pastor, mas o senhor não foi chamado para pregar, não é o seu ministério, o senhor não é um pregador da palavra de Deus? Sou, mas Deus é um Deus de ordem e decência. Deus não é um Deus de desordem. Se Deus quer que eu ministre, Ele vai me liberar, sim, através da minha autoridade. Eu não posso ir direto a Deus, eu tenho uma autoridade. Eu tenho alguém que eu preciso dar uma satisfação, eu tenho alguém que eu preciso comunicar, falar com ele, não é comunicar, mas falar, pedir. Posso pregar? Hoje, quando eu sou convidado a ministrar em alguma igreja, hoje eu falo, vou falar com o bispo, vou falar com o pastor. Se eles me liberarem, a gente confirma a data. Se não liberar, sinceramente, amado, eu fico com o meu coração tranquilo, porque hoje eu entendo, hoje eu aprendi, Deus ministrou no meu coração, e eu pude aprender isso com Deus. Mas eu vou dizer a você, levou tempo, levou mais de 10 anos para que eu pudesse aprender isso e entender isso. E essa desobediência que eu vivi esse tempo todo, achando que eu estava certo, porque o que é desobediência? É o engano. O que é o engano? É você faz as coisas achando que você está fazendo certo. Esse é o engano. Você faz achando que você está fazendo certo, mas você está sendo enganado, fazendo errado. Quando a venda caiu, eu pude entender, me arrepender e pedir perdão ao Senhor,
E eu tenho certeza, eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje eu entendo isso. Eu falo quanto tempo eu perdi, porque eu nasci debaixo dessa desobediência, desde a casa de recuperação, servindo junto ao Senhor, lá em Rio das Ostras com o pastor Barreto, o homem que me chamou para o ministério, que me consagrou evangelista no começo do meu ministério. Eu fui desobediente nessas áreas. E Deus abriu os meus olhos. Quarto ponto. Só abrindo um parênteses, é preciso obedecer em submissão. Significa você estar numa missão, numa visão, debaixo de uma visão. Não é a sua missão. Quando você serve alguém, quando você serve no ministério, você serve numa igreja, você está servindo debaixo de uma visão, debaixo de uma missão. Não é a sua visão, não é a sua missão, mas você está compartilhando daquela visão e compartilhando daquela missão. Em outras palavras, eu sou braço do ministério do pastor que eu sigo. Eu estou ali, eu não sou o líder, eu não sou o líder principal. Então eu estou ali, eu faço parte da cúpula, da liderança, mas eu estou ali como membro do ministério, como parte, para fazer com que o ministério daquele líder possa ser desenvolvido. E Deus me fez entender isso. Quarto ponto, para ser um bom soldado qualificado, como Paulo disse, para que nós possamos encerrar a nossa carreira falando como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. É preciso ser corajoso. Lá em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6 e 7, Deus fala com Josué: ser forte e corajoso, tão somente ser forte e muito corajoso. Você conhece, Moisés havia falecido, Deus havia levado Moisés, e agora Josué, que havia sido um homem escolhido por Deus para herdar a liderança no lugar de Josué e ter a incumbência de fazer com que o povo entrasse na terra prometida, devia assumir agora essa liderança. Deus então está falando com ele: olha, seja forte e corajoso, tão somente ser forte e muito corajoso. Deus falou duas vezes em dois versículos: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Corajoso ou coragem, amado, não é ausência de medo. Não significa que você não vai ter mais medo de nada, mas sim controle do medo. Essa é a diferença. O medo faz parte da nossa natureza humana. Nós nascemos com esse sentimento, medo. O que você não pode é deixar o medo se tornar pavor, porque quando o medo se torna pavor, você perde o controle da situação. Deus fala: seja forte e seja corajoso. Forte para quê? Forte para enfrentar as batalhas que vão surgir na sua vida. E corajoso para quê? Corajoso para cumprir a palavra. Amado, as batalhas vão surgir no seu dia a dia quando você menos esperar. As lutas vão ser travadas. Elas vão surgir em todos os âmbitos da sua vida: sentimental, financeira, físico, espiritual, material. Essas batalhas nesses campos vão acontecer, não tenho dúvida nenhuma. Mas você precisa ser corajoso para em todas elas cumprir e viver a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que vai te dar respaldo. E em muitas situações, se você não tiver coragem para cumprir a palavra, você não vai em frente. É preciso perdoar quem te ofende. É preciso amar o teu inimigo. É preciso orar por aqueles que te caluniam. É palavra. Quando tudo ficar ruim, é preciso continuar ofertando, é preciso continuar devolvendo o dízimo. É palavra. Ser forte e corajoso. O quinto ponto, para que nós possamos ser um soldado eficiente e declarar como Paulo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O quinto ponto é ser ousado. É preciso ter ousadia. Ousado significa atrevido, audacioso,
corajoso, ousadia é audácia, ação audaciosa. Um soldado, meu amado, não pode ser uma pessoa comum, ele tem que ser uma pessoa audaciosa. Audaciosa para invadir o campo do inimigo, audaciosa para pegar o inimigo despreparado, atrevido. Em 1 Samuel 17, versículo 32, a Bíblia diz: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Os soldados do exército de Saul, os soldados de Deus, estavam tremendos de medo aqui, porque Golias estava desafiando eles para lutar um só com Golias, e quem vencesse governaria sobre todo o povo. Golias era um soldado tremendo, era um guerreiro, era um campeão, era o campeão dos campeões, dos gigantes dos filisteus. A sua aparência dava medo, a sua voz era estrondosa, as suas armas, meu Deus, deixava qualquer um de perna tremendo. E durante 40 dias ninguém tinha coragem de encarar aquele homem, muito menos o rei Saul. Davi foi ousado. Davi, quando chega no acampamento para levar comida para os seus irmãos e vê aquela cena, ele fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Ousadia. Ele procura o rei Saul e fala: não desfaleça o coração de ninguém. Olha, meu rei, ninguém precisa ficar desfalecido, tremendo com medo, porque eu vou lá e eu vou enfrentar esse gigante. Com certeza Saul, ao olhar para aquele menino, porque Davi era um menino, deve ter pensado: se ele for lá, é melhor nós entregarmos aos filisteus e servi-lo, porque ele não vai ganhar desse campeão. Os meus melhores soldados não tiveram coragem de ir lá entregar, enfrentar esse homem. Esse menino vai lá, sem armadura, sem lança, sem espada. Eles podiam ser ótimos soldados, mas não tinham ousadia. Ser ousado, amado, é ter energia diante do perigo. Davi viu o perigo. Davi sabia da situação. Davi sabia que aquele homem não estava brincando. Davi sabia que aquele homem era qualificado. Mas Davi, além de ser ousado, ele confiava num Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que aquele que o chamou, que aquele que o ungiu naquele dia lá, deu a ele algo diferente. Ele sabia que havia algo novo na vida dele, que havia algo que fazia diferença na vida daquele menino, que não era ele mais sozinho. Amado, ser ousado é isso. Quando você encara o seu inimigo com ousadia, você vai de encontro a ele. Você vai saber que não é você só, porque há algo na sua vida diferente. Há uma unção na sua vida poderosa. Há um poder na sua vida tremendo. Há algo que vai fazer a diferença tremendamente na sua vida, que vai operar no milagre. Ser ousado. Sexto, saber manejar bem as armas. Que armas, pastor? As armas que Deus lhe dá. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo escreve: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas. Louvado seja Deus. Todo soldado possui armas. É preciso usá-las com sabedoria. Naquela época, um soldado romano possuía uma espada, possuía um escudo, possuía uma lança, possuía uma armadura. Hoje, nós vemos aí na era moderna armas cheias de tecnologia, armas com laser, armas que dá para você ver à noite com visão noturna e tudo mais. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, que as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas e para anular sofisma. Todo bom soldado de Cristo, ele sabe, ele aprende a manusear as armas que Deus lhe deu. Escute bem. As armas são para quê?
para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas são seguranças. O diabo pode fazer uma fortaleza em volta de você para tentar prender você. E as armas que você vai usar vão destruir essas fortalezas. Sofisma, argumento aparentemente lógico, mas falso, ou falso com o qual se procura ensinar ou fazer calar o adversário. Sofisma é isso. Sofisma é um argumento que o inimigo vai usar contra você, lógico, mas falso. E ele vai usar esse argumento para tentar te calar. E as armas da nossa milícia, que não são carnais, elas são poderosas para desfazer isso. Elas vão desfazer tudo isso. E quais são as armas da nossa milícia? Elas não são carnais, mas são poderosas. Nós temos algumas armas, nós temos o jejum, nós temos a oração, nós temos a palavra de Deus. Olha, jejum, a rainha Esté usou o jejum. Quando houve aquela conspiração para matar o povo de Israel, os judeus, e ela foi entrar na presença do rei Assuero, ela mandou que o povo jejuasse, porque ninguém podia entrar na presença do rei Assuero sem ser convidado. E se entrasse, se ele não estendesse o cetro, a pessoa morria. E ela entrou sem ser convidada, ele estendeu o cetro, mas ela mandou que jejuasse o povo. Ora, a oração, todos nós sabemos que a oração ela move a mão de Deus. E nós vemos vários textos na Bíblia que mostram o povo de Deus orando e Deus agindo e fazendo alguma coisa. Pedro estava preso para ser morto. A igreja orava por ele incessantemente. Atos capítulo 5. E Deus enviou o anjo lá e livrou Pedro. O rei Ezequias estava para sofrer um ataque fulminante. E o seu povo ia ser destruído e massacrado. E ele então orou a Deus junto com o profeta Isaías, e Deus proveu a ele um grande livramento. O rei Josafá, mesma coisa, ia ser massacrado. Eles oraram a Deus, e Deus disse: nessa peleja não tereis que pelejar, porque a peleja não é sua, a peleja é minha. O povo de Deus sabe que a oração é algo tremendo, é uma arma poderosa, mas ora tão pouco. Não tem tempo para orar. Tem tempo para tantas outras coisas, Facebook, internet, conversar fiado, assistir filme, ver futebol, mas não tem tempo para orar e orar com qualidade. E a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo escrevendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós sabemos que a arma é a espada. Ela é poderosa. Ela serve tanto para atacar como para defender. Nós sabemos que é preciso conhecer a palavra. Conhecemos tão pouco da palavra. A palavra nos ajuda a vencer. O salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós não temos que andar no escuro. Andar por fé não é andar no escuro. Andar por fé é andar na luz da palavra de Deus. Não é no escuro. Servir a Deus, amado, não é um passo no escuro. Não é pular de um precipício, deixar Deus te segurar. A fé não é isso. É fé pautada, é fé tangível, é fé na palavra de Deus, é fé no que diz a Bíblia. E para isso você precisa conhecer e praticar a palavra, porque só conhecer não te dá vitória. É conhecer e praticar que te dá a palavra. Foi isso que Jesus falou. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestades, as inundações, mas a casa permanece de pé, não cai. Nessa parábola, ele diz que o vento, a tempestade, a enchente vem tanto para quem constrói na areia, como para quem constrói sobre a rocha.
Sobre que alicerce você tem construído, meu amado, a sua casa espiritual? Você é um homem, uma mulher que lê a Bíblia, que medita nela e que coloca ela em prática? Ou você é daqueles que só fala a palavra? Não, porque lá no Salmo 91 está escrito: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aleluia, glória a Deus. Não, Salmo 23, sou meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me pela vereda da justiça. Isso, amado, até apresentador de programa de televisão sabe. A diferença não está em conhecer, em saber, porque o diabo conhece a Bíblia. A diferença está em praticar o que se diz. Quando você começa a praticar o que diz a palavra de Deus, o seu adversário começa a se preocupar com você, porque ele sabe que você vai se tornar um soldado exemplar. Ele sabe que você vai ser mais um como Paulo, que você vai combater no bom combate, que você vai acabar a carreira, mas que você não vai guardar a fé. Ele sabe que no meio desse combate que você vai estar combatendo, você vai resgatar muitos, você vai trazer muitos para o reino de Deus. É por isso que ele faz tudo para que você não conheça a palavra. É por isso que ele faz tudo para deturpar a palavra limpa e poderosa, o leite genuíno, o leite puro. É por isso, meu amado, que quando você vai ler a palavra, você tem sono. É por isso que quando você vai ler e meditar na palavra, ele coloca alguma coisa, ele faz alguma coisa, um telefone toca, alguém te chama para impedir você de meditar. Mas só meditar não adianta. Quantas pessoas vão ao culto domingo e escutam uma boa palavra, o pastor ministra uma palavra abençoada de Deus, cheia da unção, e ele sai dali glorificando ao Senhor, dormem no domingo e quando acordam na segunda, não colocam em prática aquilo que ouviram. Adiantou de alguma coisa conhecer a palavra? Na prática não, mas no futuro vai adiantar. Por quê? Porque você não vai ter desculpa quando chegar diante de Deus e falar assim: eu não sabia disso. Ah, ninguém me falou. Você responde por você. Nessa batalha nós temos um general, nós fazemos parte do exército, mas na maioria das lutas nós lutaremos sozinhos. E para que você não seja derrotado, meu irmão, para que você não seja derrotada, minha irmã, você precisa ter essas características. Você precisa ter preparo, você precisa ter disciplina, você precisa ser obediente, você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia e você precisa ter as habilidades com as armas de Deus. Sem essas características, você vai ser um soldado morto. Sem essas características, você vai ser um soldado que não vai chegar muito longe. Mas não se preocupe, eu tenho uma boa notícia para você. O nosso general Jesus Cristo, quando ele subiu, ele enviou alguém para estar conosco, chamado Espírito Santo. Ele falou: ele estará convosco até a consumação dos séculos. Hoje, quem te dá preparo é o Espírito Santo. Hoje, quem te ajuda a ser disciplinado é o Espírito Santo. Hoje, quem te ajuda a ter obediência é o Espírito Santo. Hoje, quem te ajuda a ter coragem é o Espírito Santo. Hoje, quem te ajuda a ter ousadia é o Espírito Santo. E hoje, quem te ajuda a manusear e ter habilidade com as armas é o Espírito Santo. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo. Você precisa começar a orar e tratar o Espírito Santo como uma pessoa que é, e buscar uma intimidade maior com o Espírito Santo, e começar a falar com o Espírito Santo: eu quero ter essas habilidades. Espírito Santo, meu amigo, eu quero ser um bom soldado, eu quero combater um bom combate, eu não quero perder a minha fé. Me ajuda a ter preparo, me prepara. Espírito Santo, começa a me dar os exercícios para que eu possa adquirir preparo. Me ajuda a ser obediente, me ajuda a ser submisso, me ajuda a ter coragem. Eu sou muito tímido, me ajuda a ser ousado e me ajuda a ter intimidade com as armas de Deus. Eu não consigo jejuar, me ajuda a jejuar. Eu não consigo orar, me ajuda a orar, Espírito Santo. Eu não consigo ler e meditar e colocar a palavra em prática, me ajuda, Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te ajudar.
porque foi para isso que ele veio para nos ajudar, ele veio para nos ensinar, ele veio para estar conosco. Meu amado, minha amada, o Espírito Santo quer te ajudar, querido, querida. O Espírito Santo quer ajudar você a vencer. Ele se alegra quando você vence uma batalha, ele se alegra quando você caminha com ele, ele se alegra quando ele pode andar junto com você, quando você pede ajuda dele. Por isso, levante-se nesse momento. Você também vai terminar a sua carreira, você vai dizer: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Guardei a fé, guardei a fé. Eu não sei como você se encontra nesse momento. Eu não sei, meu amado, minha amada, de repente você está enfraquecido na caminhada. Foram tantos tiros que você tomou do diabo, foram tantas pancadas que você tomou, que você ficou meio tonto, também cambaleando na caminhada. Mas nessa hora o Espírito Santo está entrando com o bálsamo, ele está entrando com o remédio, ele está entrando com a sustentação, ele vai te preparar, ele vai te dar obediência, ele vai ajudar você a ser disciplinado, ele vai dar coragem, vai dar ousadia, ele vai começar a ensinar você a manusear as armas que Deus tem para a sua vida, e você vai vencer essa luta, você vai vencer essa batalha. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, minha irmã. A unção de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Ora, canto, orabaçuia, e você vai fazer como Davi. Você não vai desfalecer o seu coração, você não vai recuar quando você for afrontado pelo seu adversário, pelo seu inimigo. Você vai em frente, porque a unção do Espírito Santo estará sobre a sua vida, agindo poderosamente, fazendo de você um bom soldado para combater um bom combate. Ora, calaçuia, dele canta arabaço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai de amor, nós louvamos o seu nome nesse momento, nós glorificamos o Senhor, porque, Senhor, nós estamos combatendo um bom combate. Nós fomos chamados e alistados no seu exército, e nós viemos despreparados, nós viemos sem condições, nós viemos, ó Deus, sem disciplina, nós viemos, ó Deus, sem obediência, nós viemos, ó Deus, sem saber manusear as suas armas, nós viemos, ó Deus, sem ousadia e sem coragem. Quando fomos chamados, não fomos chamados capacitados, porque o Senhor não chama os capacitados, mas o Senhor capacita aqueles que o Senhor chama, para que possam viver na sua excelência. Espírito Santo de Deus, meu amigo, a minha oração nesse momento é para que tu vá de encontro ao coração de cada um que está ouvindo, que ouviu essa mensagem, e que precisa ser capacitado em alguma área da sua vida, espiritualmente falando. Espírito de Deus, entra capacitando, conduza o meu irmão, conduza minha irmã, o teu filho, a tua filha, a capacitação do Senhor, a tua palavra, nas armas, na ousadia, na submissão, na obediência, na coragem, no preparo da tua palavra, para ser um bom soldado. O Senhor não chamou esse homem, essa mulher, essa família para serem derrotados. A luta é grande, parece até, ó Deus, que a derrota já é iminente, mas em nome de Jesus eu profetizo que essa situação, a partir de hoje, ela muda agora, ela muda agora, ela muda agora, porque a tua unção está sendo liberada do céu para operar o seu milagre e fazer com que o seu nome seja glorificado e exaltado. Em cada casa as cadeias sejam quebradas, em cada coração fogo do Espírito Santo acenda poderosamente e o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço.
isso por dia eu matei, grandes batalhas gigantes enfrentei, vitórias conquistadas pelo Senhor. Quantas lutas vieram pra me fazer parar, até pensei, eu não vou suportar, mas tua palavra me sustentou. Eu vi a igreja sendo perseguida em toda a terra, missionários em cavernas adorando, em prisões. E como posso pensar em parar, se Jesus vitorioso a sua obra completará? E a carreira que está posta para mim, eu a completarei, de Deus galardão receberei. E já não me importa as coisas que este mundo tem, pois vida eterna viverei, e lá no céu eu canto